Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta, vamos dar sequência ao nosso curso de raciocínio lógico ESAF. Eu vou fazer uma certa novidade hoje, é o seguinte, estávamos vendo os assuntos em sequência, né? E estávamos, até o vídeo anterior, resolvendo questões de verdades e mentiras, era um assunto que eu estava começando a explicar. Mas tenho recebido muitos e-mails de alunos, não sei, apressados, dizendo: professor, esse início aí do raciocínio lógico nós já sabemos, é preciso que o senhor avance, que veja logo os assuntos que têm sido cobrados nos últimos concursos, que trazem mais dificuldades para nós, são assuntos que vimos no colégio, mas ainda assim a ESAF elabora questões capciosas, de matriz, de determinantes, sistemas lineares, trigonometria, geometria. Por favor, inverta a sequência do curso. Então, eu tenho pedido para eu avançar, saltar essa parte que estamos vendo agora. E aí eu pensei, refleti a respeito do assunto e vejo que pode ser feito, sem prejuízo, Não vou deixar de estudar com vocês esses assuntos que já vim estudando. Não vou deixar de estudá-los, tá certo? Eu vou apenas inverter a sequência do curso. Então vamos dar uma parada, fazer um break aí nas verdades e mentiras. Verdades e mentiras era um assunto que traz muitas questões da nossa lista. Depois passaríamos a diagramas lógicos, para então entrarmos nas matrizes. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer essa parada no assunto verdades e mentiras, vou saltar os diagramas lógicos, vamos começar hoje o assunto matrizes, tá certo? Matrizes, determinantes, e a sequência agora vai ser matrizes, determinantes, sistemas lineares, e aí eu passo para análise combinatória, passo para probabilidade. Depois de análise combinatória e probabilidade, a gente vê trigonometria, depois a gente vê geometria, e aí sim a gente retorna, tá certo? Conclui o estudo das verdades e mentiras, e dos diagramas lógicos. Tudo bem? É uma mera inversão, tá certo? Uma mera inversão. Estão lembrados da regrinha da mera inversão lá na equivalência lógica? Pois é algo semelhante ao que vamos fazer aqui. Vou fazer o possível para conseguir ministrar essa aula aqui sem contratempos, vamos lá. Eu estou com os probleminhas de asma, mas nada aqui não se resolve. Vamos começar a falar de matrizes. Este vídeo e os próximos, nós vamos entrar na lista, tá certo? Eu vou fazer uma explanação bem interessante aqui a respeito do assunto. Vamos ver cada conceito, tá certo? São vários conceitos envolvidos neste assunto, matrizes, tá certo? Está bem relacionado com o estudo dos determinantes. Então, eu vou gastar aí alguns vídeos fazendo esse estudo das matrizes e dos determinantes. Tudo bem? Costuma ser questão de prova, é assunto dos prediletos da ESAF, Não é questão difícil absolutamente, desde que você esteja bem embasado, que você tenha conhecimento teórico bem sólido, tá entendendo? Mas não tem dificuldade não, é uma questão tranquila. Mas alguém deve estar pensando: professor, faz 10 anos, faz 20 anos que não vejo esse assunto, matrizes. Não tem problema, tá certo? Não tem problema, vamos aprender do zero, é coisa muito simples, vamos para o quadro. Então, matriz é o nosso assunto, matriz, tá certo? O que é uma matriz, professor? Meus amigos, uma matriz nada mais é do que uma tabela, tá certo? Uma tabelinha que serve para organizar valores numéricos. Então, aqui eu tenho uma matriz, menos 2, 3 e 1. Isto é uma matriz, professor? Sim, isto é uma matriz, tá certo? Aqui eu tenho outra matriz, 3 e 4, 1 e 2, ponto, tá certo? Aqui eu tenho uma outra matriz, 3 e 1 e 5 e 7,
e 4, e 2, e 3, e 1. Aqui está uma outra matriz. O que é preciso, a primeira informação que precisamos ter a respeito das matrizes. As matrizes, elas são identificadas por uma dimensão. Toda matriz tem uma dimensão. O que vem a ser a dimensão da matriz? A dimensão da matriz é dada pelo seu número de linhas, li, e pelo seu número de colunas, có. Vamos gravar esse nomezinho, LICO. O que é o li? O li é de linhas, o có é de colunas. Então, se eu olho para esta primeira matriz, bem aqui, vamos contar quantas linhas ela tem. Ela tem duas linhas. Ó, meus amigos, a linha, obviamente, é a fila horizontal. Estão vendo? A linha é a fila horizontal. Nós temos duas linhas nessa matriz, faz um xizinho, e temos quantas colunas, vamos contar? Coluna, obviamente, é a fila vertical. Então, aqui nós temos 3 colunas. Então, estamos diante de uma matriz de dimensão 2x3. Por que 2x3? Porque são 2 linhas e são 3 colunas. Tudo bem? Olhe para este exemplo aqui agora. Esta segunda matriz, ela tem... Qual é a dimensão desta matriz? A dimensão desta matriz é dada sempre pelo número de linhas, seguido do número de colunas. Quantas linhas tem essa matriz? 2 linhas. Quantas colunas ela tem? Conte aí. 2 colunas. Aqui estamos diante de uma matriz de dimensão 2x2. Olhando esse exemplo aqui de baixo agora, vamos descobrir qual é a dimensão desta matriz. Quantas linhas? Conte aí, ó. 1 linha, 2 linhas. Então, 2 por... Vamos contar quantas colunas ela tem. 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Uma matriz de dimensão 2x4. Tudo bem? Essa é a primeira informação. Toda matriz tem também uma dimensão, que é dada pelo número de linhas, pelo número de colunas. É o LICO. Não esqueça, essa palavrinha LICO vai aparecer outras vezes aqui no nosso estudo das matrizes. Voltemos aqui. De acordo com a dimensão que a matriz possua, ela vai ganhar alguns nomes, tá certo? Alguns nomes particulares. Por exemplo, se a matriz é exatamente como essa, 1, menos 3, 2 e 5, você verifica facilmente que esta matriz apresenta apenas uma linha. Se a matriz apresenta apenas uma linha, ela é chamada, por sua vez, de matriz linha. O que é a matriz linha? É aquela que tem apenas uma linha. Vamos aproveitar o ensejo e dizer qual é a dimensão desta matriz que está aqui no quadro. LICO, lembra da palavrinha LICO, linhas e colunas. Quantas linhas ela tem? Apenas uma, já vimos. Quantas colunas ela tem? Ela tem 1, 2, 3, 4 colunas. É uma matriz de dimensão 1x4. Aqui está. Tá certo? Matriz linha. Próximo conceito. Dê uma olhadinha nesta matriz aqui. 3 menos 1 e 2. Facilmente, de imediato, você verifica que esta matriz apresenta apenas uma coluna. A matriz que apresenta uma única coluna será chamada, por sua vez, de matriz coluna. Matriz coluna é aquela que tem apenas uma coluna. Para não perder a viagem, qual é a dimensão desta matriz coluna? Aí você se lembra daquela palavrinha, LICO, linhas e colunas. Quantas linhas tem esta matriz? Vamos contar. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Então é uma matriz 3 por... Quantas colunas? Apenas uma. É uma matriz 3 por 1, é uma matriz coluna. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui bem no comecinho do estudo das matrizes, tá certo? Se você se deparar com uma matriz cujos valores sejam todos iguais a 0, se você se deparar com uma matriz cujos valores
sejam todos iguais a zero, todos sem exceção, diremos que estamos aqui diante de uma matriz chamada matriz nula. O que é a matriz nula? É aquela cujos elementos são todos iguais a zero. Tudo bem? Matriz nula. Vamos lá, minha gente. Um conceito agora dos mais importantes, vamos ver agora, tá certo? Preste atenção aqui. Olha essa matriz, por gentileza. 1, 2, 3 e 4. Por favor, qual é a dimensão desta matriz? Vamos contar. Lembre-se da palavra líquido, né? Assim, linhas e colunas. Esta matriz apresenta duas linhas. Esta matriz apresenta quantas colunas? Duas colunas. Estamos diante de uma matriz 2 por 2. Meus amigos, sempre que a matriz apresentar o mesmo número de linhas e de colunas, diremos que se trata de uma matriz, olha o nome dela aqui, matriz quadrada. Vamos lá de novo. O que é uma matriz quadrada, professor? A matriz quadrada é aquela que apresenta o mesmo número de linhas e de colunas. O mesmo número de linhas e de colunas. Tudo bem? Então veja, quando você se deparar com uma matriz quadrada 2 por 2, uma matriz quadrada 2 por 2, tá certo? Você vai se lembrar que essa matriz ela pode ser chamada assim, matriz quadrada de segunda ordem. Matriz quadrada de segunda ordem. Você já vai saber imediatamente que uma matriz quadrada de segunda ordem, ou simplesmente uma matriz de segunda ordem, é a matriz quadrada de dimensão 2 por 2. Tudo bem? Grave isso. Por quê? Porque, olha para cá, porque a ISAF na questão vai dizer assim, uma matriz de segunda ordem, e aí você tem a obrigação de entender que ela está se referindo a uma matriz quadrada 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Tudo bem? Voltemos aqui. De mesma sorte, se você se deparar com a matriz, vamos aqui, com a matriz, olha para cá. 3, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 5, 7, 3. Se eu perguntar a você, será que esta é uma matriz quadrada? O que você responde? Vamos verificar. Lembre-se da palavra lico. Linhas e colunas. É assim que se define a dimensão de uma matriz, pelo número de linhas e pelo número de colunas. Quantas linhas há nesta matriz? Vamos contar. Você já sabe que linha é a fila horizontal. Então, são 3 linhas, 3. Quantas colunas há nesta matriz? Vamos contar. Você já sabe que coluna é a fila vertical. Temos 1, 2, 3 colunas. Estamos diante de uma matriz de dimensão 3 por 3. É uma matriz quadrada, sim ou não? Sim, é uma matriz quadrada. Haja vista que aprendemos que a matriz quadrada é aquela que apresenta o mesmo número de linhas e de colunas. Quando você estiver diante de uma matriz quadrada 3 por 3, você vai lembrar que esta matriz pode também ser chamada de matriz quadrada de terceira ordem. Uma matriz quadrada de terceira ordem. O que é a matriz quadrada de terceira ordem? Ou simplesmente, o que é uma matriz de terceira ordem? É uma matriz quadrada, cuja dimensão é 3 por 3. Isso pode aparecer numa questão de prova? Logicamente, como já apareceu. A ISAF diz uma matriz de terceira ordem e quer que você compreenda que se trata de uma matriz quadrada de dimensão 3 por 3. Tudo bem? Daí você já deduz. Se a ISAF falar uma matriz de quarta ordem, estará se referindo a uma matriz quadrada de dimensão 4 por 4 e assim por diante, uma matriz de quinta ordem, uma matriz de sexta ordem e assim por diante. Tudo bem?
Tem muito conceito para a gente ver, estamos apenas começando, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.